Você seria capaz de perdoar quem te abandonou na hora mais difícil da sua vida? Sala de cuidados paliativos, ala oeste do Hospital Memorial. O silêncio é quebrado apenas pelo som ritmado dos monitores cardíacos. Entre dezenas de leitos, uma mulher de 42 anos repousa com os olhos fixos na janela. Seu nome é Helena Cardoso, diagnosticada com uma condição genética rara que destrói progressivamente o sistema nervoso. Os médicos estimam semanas, talvez dias. Ela está lúcida, consciente de cada segundo que escorre entre os dedos. Nesta manhã de agosto, Helena faz um pedido simples à enfermeira que ajusta seu acesso venoso. Quero ver minha família. A solicitação soa comum, quase banal, em um ambiente onde despedidas acontecem diariamente. Mas há algo na voz de Helena, uma urgência misturada com resignação, que faz a enfermeira Mariana Silva parar o que está fazendo. Mariana anota o pedido, promete providenciar os contatos. Enquanto caminha pelo corredor em direção ao posto de enfermagem, ela não imagina que aquele pedido aparentemente rotineiro vai revelar uma história de rejeição, abandono e uma ferida familiar que nunca cicatrizou. O prontuário de Helena guarda mais do que dados clínicos. Guarda um segredo que ninguém ali conhece. Mariana abre o prontuário eletrônico de Helena Cardoso. Nome completo, data de nascimento, histórico médico detalhado da doença que consome seu corpo há 3 anos. Ela rola a tela procurando a seção de contatos de emergência. O campo está vazio. Nenhum telefone, nenhum nome, nenhuma referência. Apenas uma anotação antiga feita pela assistente social. Paciente relata não possuir vínculos familiares ativos. Mariana franze a testa. Helena acabou de pedir para ver a família, mas o sistema indica o contrário. Ela decide investigar mais fundo, acessando registros anteriores de internações. Encontra uma admissão de 2 anos atrás, quando Helena deu entrada na emergência com crise convulsiva. Naquele momento, ela ainda tinha um contato registrado. Sônia Cardoso, mãe. Mariana anota o número e retorna ao quarto. Helena está acordada, mexendo nos dedos lentamente, testando quanto controle muscular ainda lhe resta. Mariana se aproxima com cuidado. Preciso confirmar alguns dados com você, Helena. Sobre sua família, você mencionou que gostaria de vê-los. A paciente desvia o olhar para a janela. Sim, minha mãe, meu irmão. Faz muito tempo. Mariana hesita antes de perguntar. Quanto tempo? Helena fecha os olhos. 7 anos. Não nos falamos há 7 anos. A enfermeira sente um aperto no peito. E você tem os contatos deles atualizados? Helena balança a cabeça negativamente. Eu sei onde minha mãe mora. Meu irmão não sei, mas ela vai saber. Mariana promete tentar localizar a família e sai do quarto com uma sensação estranha. 7 anos de silêncio não se rompem facilmente, ainda mais quando o motivo do rompimento permanece nebuloso. De volta ao posto, Mariana disca o número antigo de Sônia Cardoso. Toca uma vez, 2, 3. Uma voz feminina atende, cansada e desconfiada. Alô? Mariana se identifica como enfermeira do Hospital Memorial e explica que está ligando a respeito de Helena Cardoso. O silêncio do outro lado da linha é pesado, quase palpável. A voz de Sônia, quando finalmente retorna, soa cortante. Não tenho mais filha com esse nome. Mariana fica paralisada. A senhora entendeu que ela está internada em estado grave? Que o quadro é terminal? Outro silêncio. Então Sônia responde, cada palavra carregada de algo que soa como mágoa, raiva ou talvez vergonha. Ela fez suas escolhas. Nós fizemos as nossas. E a ligação é encerrada. Mariana encara o telefone sem acreditar. Ela acabou de testemunhar uma mãe recusando ver a filha moribunda. Algo muito sério aconteceu naquela família. Algo que Sônia Cardoso não estava disposta a superar nem diante da morte iminente. Mariana respira fundo. Ela precisa entender o que realmente aconteceu antes de voltar ao quarto de Helena com essa notícia devastadora. Mariana não consegue simplesmente voltar ao quarto de Helena e dizer que a família não quer vê-la. Precisa de respostas. Ela procura a assistente social do hospital, Débora Moraes, que já acompanhou Helena desde a primeira internação.
Débora está em sua sala minúscula cercada de pastas e papéis. Quando Mariana menciona o nome de Helena Cardoso, Débora suspira e aponta para uma cadeira. Sente aqui. Isso vai demorar um pouco. Débora abre uma gaveta e retira uma pasta física, amarelada pelo tempo. Quando Helena foi internada pela primeira vez, ela estava sozinha. Nenhum acompanhante, nenhuma visita. Eu tentei localizar a família na época. Encontrei a mãe, Sônia. A reação dela foi exatamente a mesma que você acabou de receber. Frieza absoluta. Mariana se inclina para a frente. Mas por quê? O que aconteceu? Débora hesita, pesando as palavras. Helena me contou, depois de muita insistência. Ela é portadora de uma doença genética raríssima, a Síndrome de Batten, forma adulta. É degenerativa, sem cura e hereditária. Mariana conhece a doença de ouvido, mas nunca tratou de perto. Débora continua. O irmão de Helena, Lucas, teve um filho. Quando a criança completou 3 anos, começou a apresentar sintomas. Foi diagnosticado com a mesma síndrome, a forma infantil muito mais agressiva. Mariana sente o estômago revirar. E então, Débora olha diretamente nos olhos da enfermeira. A família culpou Helena. Disseram que ela sabia do histórico genético e deveria ter avisado o irmão antes que ele tivesse filhos, que ela foi egoísta, omissa. Lucas a acusou de ter matado o filho dele. A mãe tomou o lado do filho homem. Helena foi expulsa de casa, cortada de todos os laços. Mariana sente lágrimas queimarem seus olhos. Mas ela também não sabia. Ninguém sabia que a doença estava na família até ela mesma adoecer. Exatamente, Débora confirma. Helena descobriu sua própria condição apenas aos 35 anos. Quando o sobrinho foi diagnosticado, ela ainda estava processando o próprio diagnóstico. Mas a dor de Lucas era tão grande, tão avassaladora, que ele precisava de um culpado. E Helena virou o alvo. Mariana passa as mãos pelo rosto. E o menino? Débora baixa o olhar. Faleceu 2 anos depois do diagnóstico. Lucas nunca mais falou com Helena, nem mesmo para avisar sobre o falecimento. Ela descobriu por acaso, através de uma conhecida em comum. Foi ao velório, mas foi expulsa pelo próprio irmão na frente de todos. Chamaram ela de assassina. O silêncio entre as duas profissionais é denso. Mariana finalmente entende a dimensão do abismo que separa Helena de sua família. Não é apenas mágoa ou orgulho. É culpa projetada. É luto não resolvido. É dor transformada em ódio. E agora, diz Mariana com a voz embargada, ela está morrendo e quer vê-los uma última vez. Débora balança a cabeça lentamente. Ela quer perdão, quer morrer em paz, mas não sei se eles estão dispostos a dar isso a ela. Mariana volta ao quarto de Helena com o coração pesado. A paciente está acordada, olhando para o teto, com expressão distante. Quando percebe a presença da enfermeira, seus olhos buscam algum sinal de esperança. Mariana se aproxima devagar, puxa uma cadeira e se senta ao lado da cama. Consegui falar com sua mãe, Helena. A paciente se anima por um segundo, tentando se endireitar na cama. E então, ela vem? Mariana escolhe as palavras com cuidado. Ela disse que precisa de um tempo para pensar. Vou ligar novamente amanhã. É mentira, mas Mariana não consegue destruir a esperança de Helena naquele momento. A paciente relaxa, um sorriso fraco nos lábios. Eu sabia que ela viria. Depois de tanto tempo, ela vai me perdoar. Mariana sente um nó na garganta. Helena está construindo uma narrativa de reconciliação que provavelmente nunca vai acontecer. Mas a enfermeira não tem coragem de desmanchar essa ilusão agora. Ela ajusta os travesseiros, verifica os sinais vitais e sai do quarto carregando um fardo que não deveria ser seu. Nos dias seguintes, Mariana liga para Sônia mais 3 vezes. Em todas elas, a mãe de Helena repete a mesma frase. Não tenho nada para dizer a ela. Na 4ª ligação, Sônia é mais direta. Pare de ligar. Minha filha morreu para mim há muito tempo. Esta aqui é apenas uma formalidade que a natureza vai completar. Enquanto isso, Helena piora rapidamente. Sua mobilidade diminui, a fala fica arrastada, as crises convulsivas se tornam mais frequentes. Mas toda manhã,
Quando Mariana entra no quarto, a primeira pergunta é sempre a mesma. Eles vão vir hoje? E Mariana responde com variações da mesma mentira. Ainda estou tentando contato. Sua mãe está organizando a agenda, seu irmão está viajando, mas volta em breve. Helena acredita em cada palavra. Ela começa a pedir favores pequenos. Mariana, você pode trazer um espelho? Quero arrumar o cabelo antes deles chegarem. Pode pedir para alguém lavar minha camisola? Não quero que me vejam assim. A enfermeira atende cada pedido, sentindo-se cúmplice de uma crueldade disfarçada de compaixão. Débora, a assistente social, confronta Mariana no corredor. Você precisa contar a verdade para ela. Não é justo deixá-la esperando por algo que não vai acontecer. Mariana se defende. Olha o estado dela, Débora. Se eu contar agora, ela vai desistir de viver. Pelo menos assim ela tem esperança. Débora cruza os braços. Esperança falsa é pior que desesperança. Você está prolongando o sofrimento emocional dela. As duas discutem em voz baixa, mas não chegam a um consenso. Mariana decide continuar com a farsa, acreditando que está protegendo Helena. Mas no fundo, ela sabe que está apenas adiando o inevitável. Uma semana se passa. Helena está visivelmente mais fraca, mas seus olhos continuam acesos pela expectativa. Ela começa a falar sobre o que vai dizer quando vê-los. Vou pedir desculpas, Mariana. Vou dizer que entendo a dor deles, que eu também sofri, mas que isso não importa mais. Só quero que saibam que eu os amo. Mariana escuta cada palavra sentindo um peso esmagador. Ela criou uma bolha de ilusão que está prestes a estourar. E quando isso acontecer, não será apenas Helena quem vai se despedaçar. Na segunda-feira pela manhã, Mariana chega ao hospital e encontra uma movimentação incomum no corredor da ala de cuidados paliativos. 2 seguranças estão posicionados próximos ao quarto de Helena. Seu coração dispara. Ela corre até o posto de enfermagem e encontra Débora conversando em voz baixa com o médico plantonista. O que está acontecendo? Débora se vira com expressão tensa. O irmão de Helena está aqui, Lucas Cardoso. Ele apareceu há meia hora exigindo ver a paciente. Mariana sente uma mistura de alívio e pânico. Finalmente alguém da família veio, mas pelas expressões ao redor, algo está errado. Ele está no quarto com ela agora? Débora balança a cabeça. Não ainda. Ele chegou alterado, gritando no corredor. Disse que Helena não tem direito de pedir nada depois do que fez. Os seguranças foram chamados para acalmar a situação. Mariana não pensa 2 vezes. Ela caminha decidida em direção à sala de espera onde Lucas aguarda. É um homem de aparência cansada, olheiras profundas, mãos trêmulas. Quando Mariana se aproxima, ele levanta o olhar carregado de raiva e dor. Senhor Cardoso, sou a enfermeira responsável pelos cuidados da sua irmã. Lucas solta uma risada amarga. Minha irmã. Que palavra interessante para usar. Mariana mantém a voz firme. Ela pediu para vê-lo. Está muito debilitada e não tem muito tempo. Ele se levanta bruscamente. Não tenho muito tempo. E meu filho? Ele teve tempo? Ele teve a chance de se despedir de alguém? A voz dele quebra no final da frase. Mariana respira fundo. Sei o que aconteceu com seu filho. Sei da sua dor. Mas Helena não teve culpa. Ela também não sabia sobre a doença na família. Lucas aponta o dedo acusadoramente. Ela sabia que estava doente. Poderia ter avisado. Poderia ter dito alguma coisa antes de eu ter um filho. Mas não. Ela ficou quieta, egoísta, como sempre foi. Mariana dá um passo à frente. Ela descobriu a própria doença aos 35 anos, Sr. Cardoso. Seu filho nasceu antes disso. Ela literalmente não sabia. Lucas hesita, mas a raiva ainda domina. Mesmo que não soubesse, ela poderia ter investigado. Poderia ter feito testes genéticos. A voz de Mariana ganha firmeza. Com que dinheiro? Helena sempre trabalhou em empregos informais, nunca teve plano de saúde. Quando os sintomas apareceram, ela demorou anos para conseguir diagnóstico correto, justamente por falta de recursos. Como ela investigaria algo que nem sabia que existia? O silêncio que se segue é pesado. Lucas senta novamente e passa as mãos pelo rosto. Ele parece menor agora, menos furioso e mais quebrado. Mariana se senta ao lado dele. Seu filho se chamava Gabriel, não é?
Lucas ergue o olhar surpreso. Helena me contou sobre ele. Disse que era uma criança linda, cheia de energia, que adorava dinossauros. Os olhos de Lucas se enchem de lágrimas. Como ela sabe disso? Mariana responde suavemente. Porque ela acompanhou tudo de longe. Porque, mesmo depois de ser expulsa da família, ela nunca deixou de se importar. Lucas cobre o rosto com as mãos e começa a soluçar. Eu disse coisas horríveis para ela. No velório do Gabriel, eu a chamei de assassina na frente de todo mundo. Eu precisava culpar alguém e ela estava ali. Mariana coloca a mão no ombro dele. A dor faz as pessoas dizerem coisas que não pensam. Lucas balança a cabeça. Mas eu pensei. Naquele momento, eu realmente acreditei que era culpa dela. E agora? Ela está morrendo e a última memória que tenho foi de ódio. Mariana se levanta. Você pode mudar isso agora. Pode entrar naquele quarto e dar a ela o que ela mais quer. Saber que você não a odeia mais. Lucas limpa as lágrimas, ainda hesitante. E se eu não conseguir perdoar? Mariana olha diretamente nos olhos dele. Então, pelo menos dê a ela a chance de se despedir com dignidade. Algo que seu filho não teve, mas que você pode oferecer à sua irmã. Lucas se levanta devagar, como se cada movimento exigisse coragem que ele não tem certeza de possuir. Mariana caminha ao lado dele pelo corredor, os passos ecoando no silêncio da manhã. Quando chegam à porta do quarto de Helena, ele para. Suas mãos tremem visivelmente. Mariana toca seu braço gentilmente. Ela está muito frágil, Sr. Cardoso. A doença avançou rapidamente nas últimas semanas. Lucas apenas acena com a cabeça. Mariana abre a porta. Helena está recostada na cama, olhos semifechados, respiração irregular. O som do monitor cardíaco preenche o ambiente. Quando a porta se abre, ela vira a cabeça lentamente. Seus olhos demoram alguns segundos para focar, mas quando reconhecem a figura na entrada, se arregalam. Lucas, ela sussurra, a voz quase inaudível. Ele fica paralisado na entrada. Mariana lhe dá um leve empurrão e fecha a porta, deixando os dois sozinhos. Do lado de fora, Mariana encosta na parede e fecha os olhos. Débora se aproxima. Você fez o que podia. Agora é com eles. As duas ficam ali, silenciosas, enquanto dentro do quarto acontece algo que nenhuma delas pode ouvir, mas ambas podem imaginar. Minutos se passam. 10, 15, 20. Então a porta se abre. Lucas sai com o rosto marcado por lágrimas, mas há algo diferente em sua expressão. Não é paz, não ainda, mas talvez seja o começo de aceitação. Ele olha para Mariana. Obrigado por ter insistido. Ela vai descansar melhor agora. E você? Mariana pergunta suavemente. Lucas respira fundo. Eu ainda carrego muita dor. Não sei se consigo perdoar completamente, mas consegui dizer a ela que não a odeio, que entendo que nenhum de nós teve culpa no que aconteceu, que a genética é uma loteria cruel. Ele limpa mais uma lágrima. Ela me disse que está em paz agora, que só precisava ouvir isso de mim antes de partir. Lucas sai do hospital sem olhar para trás. Mariana entra no quarto de Helena. A paciente está com os olhos fechados, mas há um sorriso suave nos lábios. Quando percebe a presença de Mariana, abre os olhos lentamente. Ele veio, sussurra. Meu irmão veio. Mariana se aproxima e segura a mão de Helena. Sim, ele veio. Helena aperta de volta com a pouca força que ainda possui. Obrigada por não ter desistido de mim, por ter feito ele vir. Mariana sente as lágrimas correrem. Eu não fiz nada. Foi você quem nunca desistiu deles. Helena fecha os olhos novamente. Agora posso ir. Não preciso mais lutar. Mariana quer dizer algo. Qualquer coisa que mantenha Helena ali um pouco mais, mas sabe que seria egoísmo. Algumas horas depois, Helena Cardoso falece dormindo. Seu monitor emite o som contínuo que todos na ala conhecem bem. Mariana está ao lado dela quando acontece. Segura sua mão até que esfrie completamente. No dia seguinte, Lucas retorna ao hospital para cuidar dos trâmites burocráticos. Ele traz consigo Sônia, a mãe. A mulher está visivelmente abalada, os olhos inchados de tanto chorar.
Quando vê Mariana, ela se aproxima. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter escutado você. Mariana não responde. Não há nada a dizer que possa mudar o passado. Sônia continua. Passei 7 anos odiando minha filha por algo que ela não controlava. Perdi 7 anos que poderia ter passado ao lado dela. E agora é tarde demais. A voz dela quebra. Agora só me resta viver com esse peso. 3 dias depois do falecimento de Helena, Mariana está em seu intervalo quando recebe um envelope deixado na recepção do hospital. Dentro, há uma carta escrita à mão em caligrafia trêmula. É de Lucas. Ela se senta em um banco do jardim interno e começa a ler. Enfermeira Mariana, preciso que você saiba o que aconteceu naquele quarto. Preciso colocar em palavras porque ainda estou tentando processar. Quando entrei e vi minha irmã naquela cama, tão frágil e pequena, algo dentro de mim se quebrou. Não era a Helena que eu lembrava. Era uma versão apagada, consumida pela mesma doença que levou meu filho. E naquele instante, entendi que ela também era vítima. Que ela também sofreu, também perdeu, também teve medo. Sentei ao lado dela e por longos minutos, nenhum de nós disse nada. Apenas olhamos um para o outro. E naquele silêncio cabia toda a história que não conseguimos viver juntos. Então ela falou primeiro. Disse que sentia muito. Que gostaria de ter podido salvar Gabriel. Que se soubesse de algo, qualquer coisa, teria avisado. Que a dor de não ter podido fazer nada a consumiu tanto quanto a mim. E eu percebi algo terrível. Enquanto eu a culpava, ela se culpava sozinha. Ela carregou o peso da minha raiva e da dela ao mesmo tempo. Sozinha. Por 7 anos. Mariana. Para a leitura, os olhos marejados. Respira fundo e continua. Pedi desculpas. Disse que fui covarde, que transformei meu luto em ódio porque era mais fácil. Ela segurou minha mão, aquela mão que mal conseguia se mexer, e disse que me perdoava, que sempre me perdoou, que nunca deixou de me amar mesmo quando eu a expulsei do velório do meu filho. Mesmo quando a chamei daquelas coisas horríveis, ela disse que entendia, que se estivesse no meu lugar, talvez fizesse o mesmo. Conversamos sobre Gabriel. Ela me fez lembrar das coisas boas, da risada dele, da forma como ele corria pela casa gritando como se fosse um dinossauro. Ela perguntou se eu ainda tinha as fotos dele. Eu disse que sim, todas. Ela sorriu e disse que isso era o que importava. Que Gabriel viveu, que foi amado e que isso ninguém pode tirar. Antes de sair, ela me disse uma última coisa que não consigo tirar da cabeça. Lucas, a vida nos dá cartas impossíveis às vezes, mas a gente escolhe como joga com elas. Eu escolhi te amar de longe porque você precisava de espaço para o seu luto. Agora escolho partir em paz porque você me deu esse presente. Não carregue mais culpa, nem você, nem eu. Apenas lembre que fomos irmãos, e isso ninguém pode apagar. Mariana limpa as lágrimas e vira a página. Enfermeira, você me deu a chance de me despedir da minha irmã. Mas mais que isso, você me deu a chance de me perdoar. Porque no fundo, não era só ela que eu precisava perdoar. Era eu mesmo. Por não ter sido forte o suficiente. Por ter transformado uma tragédia genética em guerra familiar. Por ter desperdiçado 7 anos em raiva, quando poderia ter tido 7 anos de apoio mútuo. Minha mãe agora vive com o mesmo peso. Ela não teve a coragem que eu tive. Não entrou naquele quarto. E vai carregar isso para sempre. Eu pelo menos pude dizer adeus. Ela vai morrer se perguntando o que Helena queria dizer a ela. Escrevo esta carta porque pessoas como você precisam saber o impacto que tem. Você não apenas cuidou da minha irmã. Você lutou pela dignidade dela quando ninguém mais lutava. Obrigado por não ter desistido de nós. De mim, Lucas Cardoso. Mariana dobra a carta cuidadosamente e a guarda no bolso. Ela olha para o céu, para as nuvens que passam lentamente. Pensa em Helena, em Gabriel, em Lucas, em Sônia. Pensa em quantas famílias se destroem não por falta de amor, mas por excesso de dor mal direcionada. Mariana guarda a carta no bolso do jaleco e volta para o posto de enfermagem. O plantão continua. Outros pacientes precisam de cuidados,
A rotina hospitalar não para, mas algo mudou dentro dela. Nas semanas seguintes, ela se pega pensando na história de Helena com frequência. Não apenas na paciente que perdeu, mas no que aquela experiência revelou sobre a natureza humana, sobre como lidamos com perdas e sobre o preço do perdão adiado. Uma tarde, Débora a encontra na sala de descanso. Você está diferente desde o caso da Helena. Mariana olha pela janela. Estou pensando em quantas histórias, como a dela a gente vê aqui, e simplesmente cataloga como mais uma tragédia. Débora se senta ao lado. Porque é doloroso demais olhar de perto. É mais fácil manter distância, tratar apenas dos sintomas físicos e ignorar as feridas emocionais. Mariana concorda. Mas e se essa distância nos faz perder o que realmente importa? Débora não responde. Ambas sabem que essa é uma questão que profissionais de saúde enfrentam constantemente. Quanto se envolver, quanto se proteger. 2 meses após a morte de Helena, Mariana está organizando alguns documentos quando encontra um envelope endereçado a ela. É de Sônia Cardoso. Dentro, há uma foto antiga. Helena criança, sorrindo, ao lado de Lucas e dos pais. Uma família feliz, antes que a genética cruel fizesse seu trabalho. Atrás da foto, algumas linhas escritas. Esta é a Helena que eu deveria ter lembrado. Não a doente, não a culpada imaginária, mas minha filha. Obrigada por ter cuidado dela quando eu não tive coragem. Sônia. Mariana fixa a foto na parede do posto de enfermagem, junto com outras de pacientes que marcaram sua trajetória. Cada rosto ali representa não apenas uma história médica, mas uma teia complexa de relações humanas, de escolhas feitas sob pressão, de arrependimentos e redenções. Helena agora faz parte dessa galeria silenciosa que lembra a todos os profissionais daquela ala que tratam de pessoas, não de doenças. O que Mariana aprendeu com Helena transcende protocolos médicos e procedimentos técnicos. Ela entendeu que, às vezes, o papel de um profissional de saúde vai além de administrar medicamentos e monitorar sinais vitais. Às vezes, é preciso lutar pelas despedidas que os pacientes merecem, mesmo quando as famílias resistem. É preciso criar pontes onde há apenas abismos. É preciso ter coragem para mentir por compaixão e depois enfrentar as consequências dessa escolha. Mas também aprendeu sobre os limites dessa intervenção. Sônia nunca entrou naquele quarto, nunca se despediu. E essa é uma ferida que nenhum profissional pode curar. Algumas reconciliações simplesmente não acontecem, e aceitar isso também faz parte do processo. Não dá para salvar todos. Não dá para consertar todas as famílias quebradas. Às vezes, tudo o que se pode fazer é garantir que o paciente não morra sozinho, não morra odiado, não morra acreditando que foi um fardo ou um erro. Helena morreu sabendo que seu irmão não a odiava mais. Morreu sabendo que sua existência teve significado, que ela foi amada, que não foi culpada. Para alguém que passou 7 anos carregando o peso da rejeição familiar, essa pequena redenção foi tudo. E talvez seja isso que Mariana carrega agora, a compreensão de que pequenas vitórias importam, que um abraço dado a tempo, uma palavra de perdão, um olhar de reconciliação podem significar a diferença entre morrer em paz ou morrer atormentado. A foto de Helena na parede do posto serve como lembrete diário, não apenas para Mariana, mas para todos que passam por ali. Lembrete de que por trás de cada prontuário há histórias que a medicina não consegue curar sozinha, que a cura às vezes não é física, mas emocional, e que o verdadeiro papel de quem cuida é enxergar a pessoa inteira, não apenas o corpo doente. A história de Helena se tornou algo que Mariana carrega não como peso, mas como lição viva. Ela percebeu que a dor, quando não encontra um caminho saudável de expressão, se transforma em algo destrutivo. Lucas transformou seu luto em raiva, porque era a única forma que conhecia de lidar com a perda de Gabriel. Sônia escolheu o silêncio e a negação, porque enfrentar a realidade significaria admitir que abandonou a filha quando ela mais precisava.
Helena absorveu toda essa culpa projetada e a carregou sozinha, adoecendo não apenas no corpo, mas também na alma. O que mais marcou Mariana foi perceber como doenças raras e genéticas carregam um estigma invisível. Não é apenas o corpo que sofre, é toda a estrutura familiar que entra em colapso. Há culpa onde não deveria haver. Há acusações onde deveria haver apoio. Há isolamento onde deveria haver união. A síndrome de Batten não matou apenas Gabriel e Helena. Ela matou a família Cardoso muito antes de qualquer funeral acontecer. Mas também há algo de profundamente humano nisso. Lucas não era um vilão. Era um pai destroçado que assistiu o filho definhar sem poder fazer nada. Quando encontrou Helena, alguém com a mesma doença, alguém que compartilhava o mesmo código genético que condenou Gabriel, foi mais fácil direcionar a fúria para ela do que aceitar a cruel aleatoriedade da vida. Sônia não era uma mãe cruel. Era uma mulher que teve que escolher entre 2 filhos em guerra e escolheu aquele que ainda tinha um futuro pela frente. Escolhas impossíveis feitas em momentos de desespero raramente são justas. E Helena? Helena foi a mais corajosa de todos. Ela carregou o diagnóstico terminal sozinha. Enfrentou a degeneração do próprio corpo sem ninguém para segurar sua mão. Perdeu a mobilidade, a fala, a independência, tudo isso enquanto lidava com a rejeição familiar. E ainda assim, no final, o que ela queria não era vingança ou reconhecimento de que estava certa. Ela só queria dizer que amava. Só queria ouvir que não era odiada. Só queria partir em paz. Mariana entendeu que perdoar não é esquecer ou justificar. Lucas não esqueceu o que disse à irmã no velório de Gabriel, mas escolheu não deixar que aquele momento definisse para sempre a relação entre eles. Escolheu dar um novo final para a história. Sônia não teve essa coragem e agora vive com o arrependimento. Não existe certo ou errado absoluto nessas situações. Existe apenas o que cada um consegue carregar. A lição mais dura que Mariana extraiu dessa experiência foi sobre o tempo. Ele não espera. Ele não dá chances infinitas. Helena pediu para ver a família quando já estava nas últimas semanas de vida. Se tivesse esperado mais uma semana, talvez nem Lucas tivesse chegado a tempo. Quantas pessoas morrem esperando um perdão que nunca chega? Quantas famílias se destroem porque ninguém tem coragem de dar o primeiro passo? Essa história também ensinou Mariana sobre o papel que ela escolheu para si. Ser enfermeira não é apenas aplicar medicações e trocar curativos. É ser testemunha da humanidade em seus momentos mais crus. É segurar a mão de quem está partindo. É ligar dezenas de vezes para famílias que não querem atender. É mentir quando a verdade seria cruel demais. É tomar decisões éticas impossíveis e viver com as consequências. É aceitar que você não pode salvar todo mundo, mas pode tentar dar dignidade a quem está partindo. Helena morreu, mas não morreu odiada. Não morreu sozinha no sentido emocional. Morreu sabendo que foi amada, que sua vida teve valor, que alguém lutou por ela até o fim. E talvez essa seja a única vitória possível quando lidamos com doenças terminais. Não vencer a morte, porque essa batalha é impossível. Mas vencer o desamparo, a solidão, o sentimento de ter sido um erro. Dar ao paciente a chance de partir inteiro, mesmo que o corpo esteja despedaçado. 6 meses depois, Mariana está no mesmo posto de enfermagem quando recebe a visita de Lucas. Ele traz consigo uma pequena caixa. Dentro, há um álbum de fotos de Gabriel e algumas de Helena quando criança. Quero doar isso para vocês, ele diz, para que usem em palestras, em treinamentos, sei lá, para que outros profissionais entendam que por trás de cada paciente terminal existe uma história inteira. Mariana aceita com as mãos trêmulas. Lucas continua. Comecei terapia. Estou aprendendo a viver com a ausência sem transformá-la em ódio. Minha mãe também está tentando, mas é mais difícil para ela. O arrependimento pesa diferente. Ele faz uma pausa e olha para a foto de Helena na parede. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que a gente passa a vida inteira com medo de parecer fraco, de admitir que estava errado, de pedir desculpas. E no final, essa teimosia custa relacionamentos inteiros, custa despedidas, custa paz.
Minha irmã me ensinou que coragem não é nunca cair. É levantar, ir até aquele quarto e dizer eu errei. Mariana limpa uma lágrima discreta. Ele aperta a mão dela e vai embora, deixando o álbum para trás. Naquela noite, sozinha em casa, Mariana reflete sobre tudo que viveu. Helena, Lucas, Sônia, Gabriel. 4 vidas entrelaçadas por uma doença rara e por escolhas humanas. A genética determinou o destino dos corpos, mas foram as decisões de cada um que determinaram como viveriam e morreriam emocionalmente. E ela entendeu algo fundamental. Perdoar não é apagar a dor. É decidir que a dor não vai mais controlar suas escolhas. É libertar a si mesmo, não necessariamente ao outro. Helena partiu em paz porque alguém teve coragem de dar a ela essa despedida. Lucas vive melhor porque teve coragem de entrar naquele quarto. Sônia sofre porque não teve. 3 destinos diferentes. 3 escolhas diferentes. E no centro de tudo, uma verdade simples e devastadora. O tempo não volta. As chances de reconciliação têm prazo de validade. E quando esse prazo expira, resta apenas o arrependimento. Então te pergunto agora, enquanto você ainda tem tempo, existe alguém na sua vida de quem você está distante por orgulho, por mágoa, por uma discussão que se arrastou longe demais? Existe um pedido de desculpas que você precisa fazer ou um perdão que precisa dar? Porque, diferente de Helena, você ainda pode fazer essa ligação, ainda pode bater naquela porta, ainda pode dizer as palavras que precisam ser ditas. Não espere até que seja tarde demais. Não deixe que o arrependimento seja a última coisa que você sinta. Se esta história te tocou de alguma forma, se te fez pensar em alguém, se te fez sentir algo, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais que nos fazem refletir sobre nossa própria humanidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história pode ser a ponte que faltava para uma reconciliação. E deixe nos comentários, você teria a coragem de fazer o que Lucas fez? Ou carregaria o peso como Sônia carrega? Vamos conversar sobre isso. Até a próxima história.